Já começando o primeiro bloco aí, Luiz, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Mais uma vez, né, Luiz? Mais uma vez, me sinto tranquilo aqui. Rei da Narciso, gente fina, os finos aí. O Roberto já tinha vindo aqui, mas não comigo aqui, né, Roberto? Não, com o Arquibaldo, não. né? Vim outras vezes aqui, porque o Arquibaldo não fala mais, que ele tá parado, pelo menos quer dizer para. Aí ele parava. Rapaz, nós começamos já aqui na abertura tratando da eleição americana, né? Pois é, e a Terceira Guerra Mundial. Narciso, o que mudaria em relação sim. ao Brasil? Não, muda profundamente, porque os Estados Unidos começa pelo seguinte. Hoje a taxa de juros, a Selic americana, a taxa de juros americana, hoje é 0,5%. Até 0,1% em lei. Em lei. Já houve momento de ser de 10%. No momento em que o Banco Central Americano, o FED, o Banco Central Americano, decidiu aumentar essa taxa de juros e que de vez em quando ameaçam, né, e aumentar essa taxa de juros para 2% ou 3%, eu já vi a 3%. Metade dessa reserva cambial que está hoje no Brasil de 370 bilhões de dólares vai para lá. Vai embora. A primeira consequência. Protecionismo. Hein? O protecionismo é uma questão muito discutível, o protecionismo, né? Porque eles precisam também, Porque né? todo país é protecionista, agora querem que os outros não sejam. Esse aqui é o problema. Agora, tu sabe qual era a minha preocupação com relação a essa eleição? Se era Hillary, se era Trump, o que era? Era uma só, essa questão toda que envolve a questão da segurança mundial. Não é segurança estadual, não é nacional, não é internacional, é planetária. Hoje a coisa está de um jeito que está muito simples fazer uma guerra. Você já pensou no dia que o Trump acordar com dor de barriga e o barrigudinho lá da Coreia do Norte achar que também não dormiu bem e um apontar para o outro e os dois apertarem o botão? Não é o fim dos Estados Unidos, não é o fim da Coreia do Norte, não é nada o fim disso, do mundo, né? Mas, Roberto, As arminhas hoje, Osmir, são drones aqui que a pessoa está levando sem matar um tripulante daquele dali, ela é não tripulável. Quer dizer, a coisa está muito moderna. O medo todo é essa segurança. Aí fica a Hillary querendo manter aquele acordo lá com o Irã, aí fica o Trump dando aquelas piadinhas lá com o Putin, daqui a pouco todo mundo se emputece. Aí fica Putin, fica Trump, aí vira um grande problema mundial. Roberto, eu queria dizer o seguinte, a Europa toda está muito insegura, né? uma vez, Muito insegura. visitando o presidente Fernando Henrique Cardoso, ele presidente da É uma República, pena que eu nunca saí do Brasil. viu, Roberto? Ele me disse uma coisa que é real. Eu fiz umas cobranças com relação a alguns assuntos do Acre. E ele disse, o senhor pode, disse, o presidente nem sempre pode tudo. Isso é uma verdade. O presidente é mesmo o presidente americano. Ele não vai pensar que ele pode, que amanheceu, apertar botão. As instituições americanas Mas ele tem poder são de sólidas. influência do outro cara que está do lado. Mas que tem são outra sólidas chave. as instituições americanas. E uma declaração de guerra passa pelo Congresso Nacional Americano. Qualquer declaração de guerra passa pelo Congresso Americano. Me E como responda, nós temos- o Trump é homem de respeitar um critério desse na hora que ele quer tomar decisão? É claro que é Ele não obrigado. ele é homem Roberto. de gritar e de mandar Não, fazer. Ele é muito incisivo. Mas ele os é Estados muito... Unidos não são uma republiqueta, não, rapaz. Tem uma frase de Barão de Itararé, O mundo está mais inseguro, vai estar. tem uma frase de Barão de Itararé, Luiz Carlos, que diz, queres conhecer o Inácio, ponha-o no palácio. Essa frase ela é fabulosa. Então, quer dizer, quando você está sem a responsabilidade Também quero. de tomar de conta de uma potência nuclear, É uma coisa. agora, quando você é o responsável... Você pensa duas vezes. Não, você pensa Agora, duas vezes. ele pode também não estar pensando nisso. Mas Ele pode até estar pensando de limpar as contas dele, Roberto, tudo, ele deixar pode tudo ter- normal, Roberto. fazer a declaração de renda ficar boa, aparecer. Ele vai mostrar a declaração de renda já, que ele não mostrou nesses Roberto. últimos anos. Ele pode também ter usado esse discurso para ganhar a eleição. Claro. Mas a pressão da base dele A guisa disso, vai querer mudança. Mas não o mudança de Trump guerra. que falou depois de eleito, não era o Trump Não era que o foi Trump a dele, candidato. né? Quer Que dizer, hora passa o tribuna? Qual é a hora que ele vai pro ar? 8h30 de sexta, 8h30 de sábado. Então não posso falar palavrão, mas já imaginou o que essa Hillary deve ter nesses e-mails proibidos? Né?
Quantas cantadas ela não deve ter dado ou pego de alguém? Quantas propostas indecorosas ela não fez? Porque a mulher tinha um medo desses e-mails terríveis. E o Trump ele deve ter alguma coisa assim muito Ele sólida jogou muito, para ameaçar aquilo e nunca mostrar. Quando ele disse que era uma o Obama ameaça. não era americano. São 35 e-mails. Desses 35 e-mails, se tiver uns 20 desse jeito, de uma mulher que tinha uma vida diferente da normal... O que a gente tem notado é o eleitor também não querer mais votar naqueles políticos tradicionais, aqueles políticos que representam o tradicionalismo. Puxando para o Brasil, fora das devidas proporções, o Dória. Foi isso, né? O Calil lá o louco lá em Minas Gerais foi outro. Pode haver uma limpeza em 2018 no Senado da Câmara? Aí... Não, pode haver eleição de pessoas melhores do que as que estão lá. Essa mudança que a gente espera, ela não vai acontecer da noite para o dia, não. Ela vai ser devagarinho. Vai mudar, mas não vai ser... Mas o Renan Collor, essa turma vai embora, né? Pode ir, mas aparecem outros, né? Eles vão sair do cenário, mas vão deixar seus representantes, as famílias vão continuar, muitas delas. E essa nomeação do Jucá não foi uma afronta à justiça, à Lava Jato? É uma cagada do Temer. Não foi, Roberto? Foi. Eu não sei, Não, se também isso não. foi uma afronta. Porque, Não, foi uma afronta. Você sabe o que é que o Temer deveria ter dito na primeira reunião ministerial que ele fez, ao vivo, e ele não disse nada com nada? Ele não sabia, ele estava tomado pela emoção de ter virado presidente e disse nada com nada? Era para ele ter dito para a nação brasileira e para os ministros a primeira coisa. Ele disse, olha, quero que vocês trabalhem, que vocês defendam o governo, tudo isso ele disse. E deveria ter dito mesmo assim, e quero que zele pelo patrimônio público, que não roube nem deixe roubar. Ele foi simplesmente colocado no lugar da Dilma pelo impedimento, mas ele não deixou claro que ele quer uma transparência. Ele até quer, mas ele não pode. Mas, Roberto, é um governo cheio de contradição. É uma coisa que o Narciso sempre bate. É muito difícil qualquer um que governe o Brasil governar bem com esse Congresso que porque tá aí. Escolhe mal. Tem 32 partidos. 35. Nessas eleições agora municipais, então tu tem que negociar com 35 partidos. Foi eleito prefeito de 31 partidos diferentes. Exato. O Congresso Nacional tem deputados federais de 28 partidos diferentes. Mas, Narciso... Então, o sistema no Brasil, o sistema é mas eles não mudam. O sistema é que não muda porque estão beneficiando. Não, eu queria reportar sobre a questão colocada pelo Astério, o negócio do Romero. O problema todo, Astério, que no Brasil de hoje, nós estamos partindo do pressuposto, do inverso, da presunção de culpa e não de inocência. Qualquer cidadão que é denunciado, ou mesmo indiciado, nós já o temos como culpado. Eu também sou contra. Vamos pegar aqui a questão do G7, que chegaram até a prender, e depois provou-se que eles eram inocentes. Então nós temos que parar com isso de eu ser denunciado, mesmo denunciado, ou indiciado, e você me colocar como culpado. Eu acho que não. Nós não podemos... O Brasil está numa inversão de valores que contraria até o dispositivo constitucional. Você não é contra a Lava Jato, não, né? Não, eu sou contra alguns excessos que são cometidos dentro da Lava Jato. Como eu sou contra todo e qualquer excesso. Eu não acredito... Lula está havendo excesso? Alguns sim. Não, está falando Por exemplo, em relação ao presidente. Aquela condução coercitiva que foi feita com o Lula, acho desnecessária. Poderiam ter convidado... Osmir, a condução coercitiva do Lula não foi arbitrária, não. É arbitrária contra qualquer pessoa. E só se justifica quando intimado a comparecer. Ele vai dizer que eu não comparece. vou. Eu não vou. Antigamente chamava-se... Vai dar depoimento sobre varas. Sobre varas. Então, esses excessos, eu sou contra. Seja com quem for, com meu inimigo ou amigo. Outra coisa, ou o Código Penal serve ou não serve. Não adianta. Por exemplo, se o cidadão tem todo o direito de recorrer na justiça, percorrer todo o trâmite legal que garante, por que ele tem que ser preso na segunda instância? Ferida a Constituição. Eu sou contra isso.
Você quebra com isso a presunção de inocência, né? E mais, Luiz, isso não é coisa inventada agora, não. E se ele chegar depois e for absolvido no Supremo? Quem vai reparar esse dano? Narciso, permita-me aí. O ladrão vai ser sempre ladrão. Deveu, vai ter que pagar. Mas a lei está dizendo que ele tem que percorrer aquele caminho. Eu estava assistindo a série do Henrique VIII, da Inglaterra. Pô, tá velho, hein? Não, assistindo o seriado. Não, história. História. Tu sabe o que aconteceu? Como era o sistema? O rei mandava prender e os torturadores para lá para revelar os crimes, ou não. Era isso mesmo. Era um método. Quer dizer, Henrique VIII, em que século? 17? Mas, Odinho, não estendemos, não, a gente não discute. Agora, olha só, é uma coisa tão assim difícil da gente entender que fica juízes e ministros disputando quem pode mais. É o Teori Zabasco dizendo, não, esse eu quero julgar. É o Moro dizendo, não, esse quem quer sou eu. Sabe, é todo mundo querendo fatiar isso, é uma luta. Eu vi a declaração dele ontem defendendo incisivamente que você pode conseguir provas ilegais desde que bem intencionado. Então vai ser preso todo mundo. Isso é absurdo. Qualquer um que não gostar vai preso naquele projeto. Aí você vai apoiar isso aí, porque é o Ministério Público que está tentando moralizar o país. Você sabe qual é a questão disso vai tudo? Apoiar uma coisa dessa. A questão disso tudo é porque o Renan tem esses processos para serem julgados, está na linha sucessória, e o Moro, com medo que isso saia da mão dele, ele está querendo forçar uma barra para que isso aconteça do jeito que ele quer. E não é. Se ele está lá, é por acaso. Se não pode assumir porque ele é processado, afaste. O Supremo pode afastá-lo. Mas não pode exigir Roberto, isso. Se não tivesse feito da maneira como está sendo feito, por exemplo, não estaria na cadeia o Marcelo Odebrecht, não tem esse monte de gente devolvendo dinheiro que realmente estão devolvendo. Quebrando aquele círculo. Eu acho bonito quando eles estão devolvendo, que eles estão comprovando que são criminosos. Quebrando agora, por exemplo, você não acha, não, por exemplo, que a Lava Jato quebrou aquele ciclo de só prende os 3P, não, puta, Luiz, pobre, preto? Eu acho o seguinte, a Lava Jato tem que prender mesmo, como está prendendo. Não pode ser, Luiz, é do jeito que está sendo. Prende-se temporariamente, depois preventivamente, depois com tempo indefinido. Para forçar uma delação. A gente, quando discute com pessoas que têm uma amplitude de conhecimento, aí uma resposta suscita outra. Pior do que tudo isto, essa sede de prisão que está estabelecida no Brasil, sede de prisão. Sede de prisão, e saber que nós temos hoje 600 mil presos no Brasil e as acomodações carcerárias não suportam mais do que 280 mil. Então, e a mesma instituição que prende não é a que vai atrás de dar condição para os que estão exatamente. Isso aqui não é questão de legalidade, nem moralidade, é uma questão de humanidade. E eles estão presos e o Estado é responsável por eles. Tem que dar as condições. Agora, que condições? Numa cela que é para ter 20, tem 50, 60. E não se engane que a próxima bomba que vai explodir neste país vai ser do sistema carcerário. Pode esperar. Ali é hoje ou amanhã. Voltando à questão da Lava Jato, Osmini, voltando à questão da Lava Jato, a Associação dos Magistrados do Brasil, a ANB, denunciou... O ministro Gilmar Mendes. Denunciou o ministro Gilmar Mendes como um dos envolvidos na operação Abafa Lava Jato. Agora eu quero ver como é que ele vai sair. Ele tomou posição quanto a esse negócio essa questão de, olha, eu prendi o fulano, mas eu dei umas porradas nele, mas foi bem intencionado. Luiz, duvide sempre. Mas aí a Associação dos Magistrados veio um pau em cima dele. Acima do normal da honestidade. Isso é verdade. Duvide sempre daquele que arrota a honestidade. Também. Duvide sempre. A gente tem visto que ele isso, apontando o dedo e tal. Ladrão, bandido ladrão, porque depois ele se torna o que ele critica. Um desembargador, amigo meu, me disse uma coisa que é real. O maior corporativismo do Brasil está no judiciário. Esse negócio dessas notas constantes, em qualquer coisa que se faz contra um juiz, aí vem associações, notas,
e tal. Isso é do corporativismo natural. Um corporativismo natural não deve ser levado tão a sério. Sinceramente, eu penso assim. Rapaz, agora, o que acontece? O que acontece? Se você tentar atingir qualquer magistrado, olha, você não diz o diabo com o presidente da República, com um senador, deputado, com um deputado, com esse Brasil, ele é muito contraditório, Osmir. Com o ministro, mas, no entanto, tocou um juiz, vem em seguida uma morte. Meu amigo, esse país é tão contraditório que o japonesinho, todo mundo conhece, ele está cuidando de presos com a tornozeleira eletrônica. Quer dizer, que país é esse, rapaz? E tem uma frase do Sarney muito sábia. É pior ditadura, a ditadura da toga, né? Essa é pior. Porque você não Mas eu acho que nós deveríamos também começar aqui uma discussão agora sobre a crise. E essa crise que nós estamos falando agora, que é a crise política, e a crise, acima de tudo, econômica, e quais os reflexos que teremos para as eleições de 2018, não é isso? É isso, no segundo bloco. Tá bom. Nós vamos para o intervalo e a gente volta discutindo um pouco mais também da crise econômica, crise política, a reforma, antes de ontem, a primeira reforma política, primeira reunião no Senado, hein? Daqui a pouco a gente volta já para o segundo bloco. Tribuna Livre.